Deixa eu chamar Hernandes Queiroz para conversar com a gente, iniciar nosso bate-papo aqui no Jornal da CTV. Parece até que foi visando fechar os bares mesmo, esse decreto, Hernandes. A gente sabe que o momento não é propício, né? A gente sabe dos cuidados que nós temos que ter, isso aí já é dito, batido, conferido, a gente não tem o que questionar essas coisas. Mas cabe aí um diálogo melhor e ver uma metodologia melhor de se fazer isso, um controle melhor, para que tantas famílias não se sintam prejudicadas. Boa noite para você. Boa noite, Renato, a todos que nos acompanham pela CTV. É uma questão muito delicada, Renato, porque mexe praticamente com todos os setores da sociedade, né? Especialmente alguns setores são mais afetados, como é o caso do comércio. Então, por exemplo, nós vemos, né, acompanhamos alguns relatos, principalmente aquelas pessoas que têm bares. E bares é uma questão muito delicada, porque as pessoas muitas vezes começam a beber e começam a se exceder e perde o controle assim do nível de consciência, né? E aí também isso causa, né, uma certa dificuldade em relação a manter, né, os critérios, né, que são estabelecidos. Esse momento, Renato, ele penalizou todo mundo, né? Não tem nenhum setor da sociedade que a gente possa dizer que não tenha sido afetado por esse problema. Mas diante da situação que a gente vive no momento, né, os índices altíssimos em relação à quantidade de mortos, infectados, né, no Brasil, exige cuidados nesse sentido. Ninguém está feliz com isso, né? Eu entendo que não existe nenhum setor da sociedade que, de fato, né, esteja feliz com a situação, tampouco também a gente vai chamar a atenção aqui do setor político também, né? Mas, infelizmente, é um momento necessário. Né? Eu entendo, né, de que se a gente toma determinadas medidas agora e consegue diminuir esses casos avançando de uma maneira tão gritante, a gente pode sair dessa situação mais rápido. E se esses decretos não acontecerem, há uma tendência, né, a haver um crescimento cada vez maior de pessoas infectadas. E o grande risco, Renato, que eu penso nesse momento, é haver, né, uma superlotação, que a gente chama de colapso no sistema de saúde. E aí, alguns indícios já apontam para esse problema, quando algumas cidades já estão com seu limite máximo de leitos para atender pessoas com Covid. Se a gente olha, por exemplo, uma cidade, aliás, um estado que nem a Paraíba, nós temos muitas carências em relação a atendimentos de pessoas nas cidades do interior. Então, os casos mais graves geralmente vão ser encaminhados ou para João Pessoa, Campina Grande, que também não estão numa condição tão confortável para atender pessoas. Então, a tendência é que falte atendimento para essas pessoas e o sistema de saúde entrou em colapso e realmente a gente perdeu o controle da situação. A gente sempre faz referência ao que aconteceu em Manaus, né? Naquele momento, se aquela situação acontece em várias cidades do Brasil, havia um problema seríssimo a ser resolvido e dificilmente seria resolvido. Renato. Ô, Hernandes, deixa eu botar Marcos Moura nessa conversa aqui também, porque é um assunto que rende polêmica, né? Não sou aqui não quero fazer o papel de formador ou gerar contenda ou especulações sobre a minha opinião pessoal, mas o que eu vejo é o seguinte, Marcos, será que os próprios políticos não cavaram essa questão e chamaram essa questão para cima deles? Porque se fosse no período eleitoral onde todo mundo liberou todo mundo, político que bancava o bom samaritano, de repente aparecia sem máscara. E hoje, quando eles resolvem tomar uma decisão
que tem que ser tomada uma decisão mais enérgica, a população já fica desacreditada, né? A população já não confia mais neles porque eles não demonstraram exemplo lá atrás e acabaram causando essa rebelião aí das pessoas. Boa noite. Boa noite, Renato, Hernandes, telespectadores. Entendo que se no período eleitoral a situação tivesse igual à situação de hoje, o quadro do período eleitoral seria diferenciado. Não haveria aquelas aglomerações que houvera. A situação se agravou ultimamente, do final de dezembro para hoje, quando tivemos carnaval, quando tivemos Réveillon, etc., etc. Constas e mais festas clandestinas. O governo anunciou, quando eu digo governo, os governos, o federal, o estadual, todos eles conscientizaram a população para os devidos cuidados, mas a população não obedeceu, não seguiu as regras. Então, o efeito dominó está caindo agora, está começando a surgir agora. Nós, em tempo algum, desde o advento da pandemia, vemos numa situação tão pior de agravamento quanto a de hoje. Notadamente que a satisfação ela é muito controversa, todo mundo satisfatoriamente. Né? Os comerciantes estão aí padecendo, os empregados estão sem quitar contas. Caiu realmente o movimento em todas as cidades brasileiras. Não só é a sua, é uma cidade média, pequena, vamos dizer assim. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, João Pessoa, todas estão padecendo. Agora, eu faço um questionamento, eu faço uma pergunta. As pessoas que estão reclamando sobre o toque de recolher, preferem o lockdown ou preferem o toque de recolher? Porque nem todo mundo recolher na diferença para o lockdown, não é isso? Então você prefere o toque de recolher ou o lockdown? Então é necessário que as pessoas ajudem também os governantes, que está se ajudando a si própria, tá certo? Que a gente não entre na fase do lockdown. A pronúncia em inglês eu não gosto muito não, mas significa dizer fechar tudo. Nem sai carro da cidade, nem entra carro na cidade, fecha tudo. Ainda hoje, mesmo com toque de recolher, nós temos alguns segmentos funcionando, né? Os bares estão funcionando em determinado horário, não é isso? Agora, notadamente que com o toque de recolher, as pessoas se retraem mais. Cai o movimento do restaurante, do bar, da lanchonete, cai sem dúvida. Mas é necessário que todos nós possamos fazer um sacrifício ao extremo, seguir a orientação governamental, para que amanhã a gente não possa estar com um balão de oxigênio. Renato. Ô Marcos Moura, mas se fosse uma situação dessa, na sua opinião, em período de eleitoral, você acredita que eles teriam coragem, em plena campanha, de fazer dar um decreto desse? Acredito que a opinião dos políticos, dos candidatos, seriam pelo meio, isto é, metade. Metade estariam aprovando, outra metade não. A metade que estaria aprovando, conscientizando seus eleitores justamente para angariar votos. A outra metade, que iria realmente provocar aglomerações, eu acredito mesmo, Renato, telespectadores, que seria impedida pela justiça. Porque você mesmo noticiou várias e várias vezes, aí no estado da Paraíba, né? Aqui também no estado de Pernambuco, que muitas e muitas cidades tiveram suspensas suas atividades políticas pela justiça. Não existia comício, não existia caminhadas, não existia
carreatas, nada. A própria justiça interviu. Então, nesse caso aí, eu acredito que não há situação durante a campanha igual a de hoje, a justiça iria intervir, Renato. O problema é que eles aglomeraram, fizeram tudo, saíram, foram para as ruas, se abraçaram com... Porque era aquela velha história, né? A gente via candidatos que tinham boa fé, que não queriam se aglomerar. Mas ele viu o seu candidato opositor ali se aglomerando, juntando o eleitor e tal, e acabou ficando com medo de perder o seu curral eleitoral, por assim dizer, né? Aí acabou que juntou-se ao bando e foi se aglomerar também. Isso aconteceu não só nas cidades do Cariri, mas aconteceu em todos os estados do Brasil, isso foi comum. O problema maior é que essa atitude, ela acabou que acordando as pessoas para que eles não eram exemplo para querer dar exemplo, né? A gente vê aqui, como você falou aí também, Marcos, sobre a questão do lockdown, né? Para alguns setores da economia Sim. já existe o lockdown, né? Por exemplo, bares é um exemplo clássico disso, porque a gente sabe que, eu estava vendo aqui em off uma parte da entrevista de um dos comerciantes, ele falou o seguinte, que o movimento dele era só durante a noite, então não adiantava deixar aberto, né? Ele tinha que deixar fechado mesmo, ia deixar fechado, porque não ia ficar só consumindo energia, ia consumindo o local ali sem cliente, então ele preferiu mesmo deixar fechado o dia todo e não abrir mais de jeito nenhum até que isso passe. É lamentável, mas é a realidade, a gente vive numa realidade, a gente poderia estar melhor, eu acho, na minha opinião, existe uma boa parcela dos políticos para isso aí, as pessoas estão desacreditadas justamente pelos que eles fizeram lá atrás, né, e agora aí gera-se esse questionamento. Já a gente Renato, volta... me permita, Renato. Pode Renato, me permita. Veja bem, é o seguinte, quando a gente fala dos políticos, estamos generalizando, né? Estamos colocando todos dentro do mesmo balaio, certo? Mas se a gente for analisar, se você raciocinar com muita lógica, há de se convir que o erro já vem de um ano atrás, né? Um ano atrás, as medidas governamentais não foram suficientes, nem tampouco bem feitas para prever essa pandemia generalizada no país, né? Então, quando os governantes maiores desta nação passaram a errar, a chamar de gripezinha, tá certo? Etc, etc. Então, o erro já veio daí. Incentivou outros movimentos, né? Incentivou outras pessoas. Esse incentivo fez com que as pessoas não acreditassem na pandemia, e nós estamos aí numa situação dramática, né? Dramática. Eu pergunto a você, o presidente da República, ele é contra a máscara, tá certo? Já está dando exemplo. Mas a mãe dele se vacinou. Ele é contra a vacina, mas a mãe dele se vacinou, né? Ele presenciou a mãe se vacinando. Por quê? Porque já estamos no caos da pandemia no país. Então, se acreditou há um ano atrás, inclusive foi previria acontecer no Brasil, ministro da Saúde, evidentemente que até o presidente da República hoje deve dar a palmatória e reconhecer que deve usar máscara e ser vacinado. Renato. Correto. Hernandes, está por aí ainda? Quer complementar alguma coisa? Renato, eu queria, né, até porque eu compartilho muito com o que o Marcos citou, falou para a gente aqui, né? Eu penso que a gente também não pode justificar o nosso erro alicerçado no erro do político. Porque quando a gente olha, por exemplo, os erros que foram cometidos, porventura, na época das eleições, se a gente se prender a essa lógica de dizer, os políticos erraram e eu vou reproduzir o erro,
a gente corre o risco de ficar numa bola de neve, num ciclo sem resolução dos problemas. Se a gente identificou esses erros, né, não é cometendo o mesmo erro que a gente vai conseguir sair dessa situação. Eu diria que os políticos eles já estão bem resolvidos financeiramente, mas a população não, que teve toda a sua prática econômica afetada. Então, o quanto mais rápido a gente conseguir sair dessa situação, a gente tem melhores possibilidades de retomar a nossa vida com um mínimo de normalidade. Então, eu acho que a nossa consciência não se resolve um erro reproduzindo outro erro ou se justificando ou se prendendo a um passado de erros. A gente olha para aquilo que a gente viu, reconhece aquele erro, mas a gente procura acertar justamente para tornar a realidade melhor para todos nós. Eu penso que a gente não pode responsabilizar apenas o setor político. A gente deve reconhecer que o setor político ele é falho também nessas situações. Mas a população, de forma geral, deve dar a sua contribuição e ela não tem dado tanta contribuição quanto deveria para que a gente pudesse sair dessa situação o mais rápido possível. Renato.